Então entrei lá e fui estudar meteorologia, que eu achei mais de acordo com o meu perfil. E enquanto estudava meteorologia, uma das instrutoras, que até era americana, foi ao Rio e quando chegou para aterrissar em Congonhas, viu as cúpulas do observatório. Então ela chegou e perguntou, vocês sabem onde fica o observatório astronômico? Eu falei, existe isso aqui? Não sabia nem que existia. Aí um dia falei, vou procurar o observatório, né? Saí lá para o lado de Congonhas, de Jabaquara, quase ninguém sabia, né? Custou para alguém indicar alguma coisa, eu fui na direção, acabei chegando lá. Chegando lá, estava o porteiro, que disse que o diretor não estava, não podia entrar. Aí eu pedi o endereço do diretor, o diretor, ele deu, morava na Rua Augusta, eu fui direto lá falar com o diretor. Chamei, falei, olha, eu queria conhecer o observatório, porque eu sou interessado em astronomia e tudo, e fui lá e não pude entrar. Aí ele olhou para mim, o que o senhor está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo serviço militar na escola e estou estudando meteorologia. Estudando meteorologia? Tem esse curso aqui? Eu falei, não, o curso é militar, né? Só pode... Aí ele falou, que interessante. Eu falei, por que o senhor está interessado em meteorologia se o observatório astronômico? Aí ele disse, não, mas eu tenho uma estação meteorológica lá e seria interessante, se o senhor vai ficar no serviço militar, eu falei, só o tempo que for necessário, mas eu saio. Aí ele disse, quando sair, vem me procurar. Aí quando eu voltei, essa visita eu fiz em 46. Ainda não estava incorporada a USP, porque foi no fim do ano é que incorporou. Então, eu comecei a trabalhar no IAG em 1956 como técnico. Já são 61 anos desde que aquilo aconteceu. Calculista. O IAG tinha uma revista de previsão de frequências que deviam ser utilizadas em comunicações de rádio. E o técnico que fazia essa revista se demitiu e o diretor do IAG, o Abrão de Moraes, que era meu professor no curso de Física, perguntou se eu estaria interessado em vir trabalhar no IAG como técnico. Olha, teve uns antecedentes aí. Na realidade, eu estava no Instituto de Física, né? Eu diria que quando entrei na USP, né? Entrei na USP em 1960 e fui trabalhar no Instituto de Física com o professor César Lattes, né? Ele tinha um laboratório lá, um laboratório de emulsões nucleares, que estudava interações nucleares de alta energia com emulsões nucleares, né? Então trabalhei durante muito tempo lá, praticamente toda essa primeira década, né? Eu só vim para o IAG depois de 1970, né? Então eu trabalhei lá, né? Mas depois as coisas mudaram, muita coisa mudou na universidade. Então, foi uma época realmente de mudanças dentro da USP. E nessas mudanças, o IAG ficou jogado para as traças. O IAG foi preterido. Né? Muito pouca gente sabe dentro do IAG, né, que na reforma da universidade que aconteceu, eu não sei dizer as datas, sobretudo porque eu não estava aqui nesse período, né, que aconteceu na década de 60, talvez, foi criado um instituto chamado Instituto de Geociências e Astronomia, que é o Instituto de Geociências hoje. E nesse Instituto de Geociências e Astronomia, e o IAG ficou uma coisa que não existia, né? Ficou assim uma coisa que estava fora do estatuto da USP. Né? Era um instituto, mas não era um instituto. Era uma coisa o IAG. Né? Então,
que não tinha um arcabouço legal dizendo esse instituto existe para fazer isso, 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 isso. Não, esse instituto era uma sobra do passado que ninguém sabia o que fazer com ela. Mas o professor Abrão de Moraes entrou na discussão e ele achava que não. Ele achava que o IAG era exatamente um instituto diferente, né? Que ele ia reunir aí astronomia, geofísica, meteorologia, né? E tratar de integrar essas coisas, né? Então ele podia fazer isso, o IAG, né? Mas o Instituto de Física não podia fazer, o Instituto de Geociências, embora tivesse astronomia no nome, também não podia, a Escola Politécnica muito menos, né? Então ficou essa discussão, né? O que faz com o IAG, né? Quer dizer, ele estava na prateleira lá, né? E ia ser jogado na reforma. E houve essa discussão e o professor Abrão de Moraes chegou a promover algumas reuniões para discutir o assunto. E eu, como tinha um assunto, algum interesse em geofísica, né? Eu também cheguei a participar dessas reuniões, né? Mas a coisa estava assim, sendo discutida, quando, de repente, em 1970, o professor Abrão morreu. Morreu no IAG, né? Lá na Água Funda, morreu trabalhando, né? Ele era uma pessoa que trabalhava muito, tal, né? E como ele dava muita aula, juntava tudo, e então isso era muito trabalho para ele. Mas ele estava lá e morreu, né? E daí? O que se faz, né? E a morte do professor Abrão, ela foi traumática para a universidade. Ele era uma pessoa muito benquista, né? Ele era um professor excelente, né? Mal político, mas um professor excelente. E no enterro do professor Abrão, houve vários... Então, o reitor estava presente, né? O reitor era o professor Miguel Reale. E o professor Miguel Reale disse o seguinte, né, no discurso: eu vou realizar o seu sonho. Como o professor Abrão de Moraes tinha morrido, assumiu a direção do IAG 3 pessoas, que era o Paulo Benevides, que era do próprio IAG, o Jacada, que era que o IAG tinha mandado para o exterior para fazer o doutorado em mecânica celeste, e o outro era o Valdir Muniz Oliva, que era do Instituto de Matemática e Estatística. E tinha ainda um suplente, o Junqueira, Luiz Junqueira, que era suplente. E esse grupo tinha a finalidade de adaptar o IAG ao ensino. Então, tinha também a finalidade de montar os departamentos. Então, foi escolher quem ia cuidar desse assunto. E passou lá para astronomia, meteorologia, ficou comigo, que só tinha eu para a parte da meteorologia, que tinha já curso superior, né? E aí foi instalados os departamentos, os 3 departamentos, isso em 72. E aí começou a parte de ensino. Então, aí os departamentos, digamos, em 1972, né, foram criados, né? E aí o que nós vamos fazer? Quer dizer, aí pensou o reitor e o conselho universitário. Bom, nós vamos ter que povoar isso daí, né? Ter que arranjar gente e colocar aí, né?
Então aí alguns professores de outras unidades se interessaram pelo assunto. O Jacalha foi um deles, ele é professor da Escola Politécnica. E vamos voar, vamos arranjar. Vamos ver onde é que tem astrônomo, trazer os astrônomos. Onde é que tem geofísico, trazer os geofísicos. Onde é que tem meteorologista, trazer os meteorologistas. E realmente foi isso que foi feito, né? Algumas coisas com sucesso, outras com menos sucesso. Bom, a astronomia não era tanto problema, porque tinha, de volta já daquele doutorado, você já tinha o Silvio Ferraz, que na época não estava exatamente na USP, mas estava no ITA, né? Tinha o Paulo Benevides, né? Que tinha estado, durante essa transformação aí, ele esteve no Brasil, né? E o Pacheco, né? Que também tinha feito um doutorado na França e estava disponível, né? Então, com esses três, né, foi possível começar as coisas, começar curso de pós-graduação, essas coisas, e formando os profissionais que vieram depois, né? Quando eu voltei para o IAG, quando eu voltei para o IAG, estava aqui o Paulo Benevides, né? Estava aqui o professor Pacheco, estava a professora Sueli, tinha o Said Codina, e tinham alguns estrangeiros, e havia um certo grupo, um certo número de jovens começando, né? Eu não vou citar o nome de nenhum, porque se eu citar, seguramente vai ficar faltando alguém e vai ficar bravo comigo depois, porque eu esqueci, né? Então, esse era o grupo inicial com que se formou, né? O curso os astrônomos achavam que àquela altura não valia a pena ter um curso de astronomia de graduação, porque não existia mercado e para formar as pessoas que iam trabalhar em astronomia, bastava outros cursos, como, por exemplo, o curso de física, né? Quer dizer, se a gente fizesse um curso de graduação, a gente ia fazer um curso que fosse mais fácil em física e matemática, né? Isso podia ser bom para os geofísicos ou para os meteorologistas, mas não para os astrônomos. Os astrônomos precisavam de maior conhecimento de física e matemática, né? Então, eles não quiseram saber, né? Aí cada departamento alguém cuidou e começou com oferecer disciplinas optativas pela física, ou alunos de física ou matemática, tanto em meteorologia, geofísica e astronomia. Aí criou o departamento e tal. Aí um dos membros que fazia parte do lado, que dirigia o IAG, o Jorge Jacalha, ele foi nomeado diretor pro tempore, para organizar bem a coisa. Aí ele já dispôs os departamentos e resolveu criar o curso de graduação em meteorologia. Aí veja o que aconteceu. Ele já tinha contratado alguns meteorologistas americanos com doutorado nos Estados Unidos, algum americano e também alguns indianos, que vieram para o departamento de meteorologia e de astronomia, né, que ele contratou. Aí chega lá o pessoal, todo doutor, eu falei, bom, vocês têm que dar um jeito aqui no departamento para formar o departamento. Aí a turma ficava lá esperando que eu falasse para ele fazer. Bom, aí foram ficando, bom, então vamos organizar o curso de meteorologia. Falei, então vocês vão me ajudar a estabelecer o curso de meteorologia, nas disciplinas, tudo. Ajudaram um pouco, de repente todo mundo foi embora.
largaram a bomba na minha mão. Eu com mais ou menos o currículo preparado, né, a rede curricular, mas não tinha os assuntos, só tinha as matérias. Aí tive que procurar em observatório argentino, nos Estados Unidos, tudo para poder ver o que eu colocava no curso de meteorologia. Aí preparei tudo isso, e em 77 começou a formar o curso de graduação em meteorologia, que até foi atrasado, não fez a FUVEST, foi fazer o exame com outras faculdades da Unesp, não sei o quê, e acabou entrando os 10 alunos. Mas entraram assim, tudo solto, porque não tinha nem sala especial para pôr os alunos. Foi um mau começo, um mau começo. Agora, paralelamente a isso, né, tinha dois indivíduos, um casalzinho, simpáticos, os dois jovenzinhos, muito jovens, né, que era o Pedro, né, e a Maria Assunção, né, Pedro da Silva Dias. Né. O Pedro era... eu tinha sido... O pai do Pedro tinha sido professor da Faculdade de Filosofia, professor de matemática. Eu tinha sido aluno dele, né? E era uma pessoa muito simpática, o pai do Pedro, né? Mas, enfim, o casal, né? Eles já estavam casados, né? Mas eram muito jovens e tinham acabado de fazer o curso de matemática, né? Então, uma ideia que surgiu, vamos convencer esse casal aí a ir para os Estados Unidos e fazer um doutorado em meteorologia, né? Eles já tinham algum interesse em meteorologia, então fazer um doutorado em meteorologia e depois a gente não vai ter imediatamente os doutores, vai ter que esperar, mas quando eles voltarem, certamente vai ser muito mais fácil montar o departamento, né? Isso foi feito, né? Eles foram mandados outros também, né? E aí esse pessoal, quando voltou, veio reforçar o departamento de meteorologia. Mas até lá, eu penei para burro, porque eu comecei a contratar pessoas da física para ensinar. Por exemplo, como termodinâmica. Pegar pessoas da física que estudou termodinâmica geral para estudar a termodinâmica do ar úmido, que era, para meteorologia, precisava isso. E fui remendando até a volta do pessoal. Então foi criado o curso de graduação em meteorologia, antes da geofísica. A geofísica tinha melhores condições de professores e tal, mas não foi criado, porque houve oposição, principalmente dos geólogos, né? E, bom, depois passou um tempo, os cursos de pós-graduação não tiveram oposição. Então, os 3 cursos de pós-graduação em astronomia, geofísica, meteorologia foram implantados, né? O IAG foi a primeira grande pós-graduação a se estruturar no Brasil, né? Quer dizer, a do ITA e do Mackenzie foram anteriores, mas eram experiências muito limitadas, elas eram coisas pequenas, né? Não abrangiam todas as áreas da astronomia, não eram muito abertas, né? Eram mais especializadas. A USP foi a primeira que teve condições, o IAG teve condições de montar uma pós-graduação que tinha uma certa diversidade. Essa diversidade era tão grande que a própria pós-graduação em geofísica começou dentro da pós-graduação em astronomia, tá certo? Depois ela se separou. Olha, isso aí foi interessante, porque, como eu disse para você no começo, nós tivemos muita oposição, né? Então a gente estava vendo que qualquer hora aí era capaz de fechar o departamento de geofísica, né? Porque, sei lá,
fechar ou ser absorvido por outro. E nós corremos esse risco no começo, né? Mas aos poucos a coisa foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo. E até que nós tivemos, por exemplo, o primeiro mestrado quer dizer, a nossa pós-graduação conseguiu produzir o primeiro mestrado, né? E sabe quem foi? Foi a professora Márcia Ernesto. O orientador era eu, né? E então, daquele momento em diante, eu diria que o departamento está garantido, porque ele já tinha provado que era possível formar o pessoal que faltava, né? E esse pessoal que ia levar o departamento adiante em seguida, né? Quer dizer, essas dificuldades primeiras, iniciais, sei lá, foram grandes, mas a gente conseguiu vencer. A Márcia, quer dizer, a primeira pós-graduanda, né, pós-graduada, né, da geofísica, foi importante também, né? Foi uma alegria também. Quer dizer, o progresso do departamento de geofísica foi muito importante, né? Quer dizer, eu, quando cheguei aqui, o departamento cheguei aqui, nem foi aqui, foi ali, mas o departamento de geofísica era zero, não tinha nada, né? Então começou, né? E à medida que as coisas foram avançando e foram tomando forma, né? A gente, sei lá, deu certo. O meu contato com os alunos foi muito bom, bastante bom. Que eu estou dizendo que os que passaram pelas minhas disciplinas, até hoje são considerados até amigos. Não é só, professor. Essa foi uma parte boa. Acho que o trato cotidiano com os colegas no IAG sempre foi muito agradável. Tá certo? A gente vê outras unidades da USP em que os caras só faltam ir trabalhar armados, né? No IAG a gente tem as discussões, tem as desavenças, tem as divergências de opinião, né? Mas, de um modo geral, é um ambiente extremamente agradável para se viver. Sempre foi. Desde os tempos da Água Funda. Eu fiquei de 97 até, acho que 2013 para 14, aí eu não pude mais andar e não podia dirigir carro, aí eu parei. Mas fui ficando, porque em muitas instituições a pessoa aposenta, o pessoal da instituição não quer ver nem eles. Quando aparece lá, o que você está fazendo aqui? Vai embora. E lá me aceitaram e ainda insistiram que eu ficasse, né? Eu não sei pescar. O que eu vou fazer da minha vida se eu não fizer isso? Não, eu gosto do que eu faço, né? Eu lembro de amigos em conversa de botequim, né, dizendo o seguinte: é uma vergonha eu ser pago no fim do mês pelo que eu faço. Eu só faço o que eu gosto. Por que estão me pagando para fazer isso? Né? Se eu fosse milionário, ia fazer isso sem precisar receber, né? Então, não, realmente, eu gosto do trabalho de formação de pessoal, eu gosto do trabalho de pesquisa, tá certo? Ontem passei o dia inteiro trabalhando, anteontem passei o dia inteiro trabalhando. Dia inteiro não, porque a idade afeta, né? Tá certo? Então, o número de horas que a gente consegue dedicar ao trabalho vai diminuindo drasticamente. Mas o tempo que eu tenho de cabeça, em geral, é utilizado num trabalho de pesquisa, né? Estamos acabando de escrever um artigo, começando a escrever outro. O que eu vou fazer?
Eu vou ficar em casa? Não, o IAG é o seguinte, você, essas pessoas que se aposentam, né, quer dizer, um está louco para se aposentar para não fazer mais nada. Isso é a maior besteira do mundo, né? Quer dizer, você deve procurar se manter ativa até quando der, né? Quer dizer, se a cabeça e o corpo ajudarem a fazer alguma coisa de útil, você deve fazer, né? Isso dá satisfação para a gente, né? E até mantém a forma física, tal, você precisa se mexer, né? E, então essa é uma razão, né? O IAG acaba sendo, para cada um de nós, né, um pouco alguma coisa que tem a mesma dimensão que a nossa casa, que a nossa família, tá certo? Afinal de contas, são 60 anos no IAG, tá certo? Então, o IAG foi a minha vida. Mesmo tempo que eu tive fora do IAG, sempre mantendo um relacionamento intenso com o IAG. Eu tive fora quando estava dando aula no Bandeirantes, eu tive fora quando estava no exterior, que eu não tinha vínculo com o IAG, eu tive fora quando eu estava no ITA, depois, mais recentemente, eu fiquei fora 2 anos quando eu fui diretor do Observatório Nacional, mas sempre mantendo um vínculo muito estreito com o IAG, né? Nunca perdi. Então o IAG aconteceu na minha vida de uma maneira que marcante, né? Então o IAG tem na minha vida assim, praticamente o mesmo peso que a minha família, né? Não porque eu tenha um dia decidido isso. As coisas foram acontecendo dessa maneira. Poderia ter sido outra instituição, não precisava ser o IAG, poderia ter sido outro lugar, tá certo? Mas o IAG criou um vínculo comigo muito, eu criei um vínculo com o IAG extremamente forte. Eu vou até pedir se eles não fazem um cantinho para mim aí, o dia que tiver que descer para o andar de baixo.